Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Para todos os que vivem em Ceuta, pouco mais de 80 mil pessoas, a entrada de 60 mil imigrantes no espaço de 24 horas teve um grande impacto e deve ter causado bastante medo, de tal forma que fecharam lojas, recolheram a casa e só saíram quando o exército espanhol e a polícia tomaram conta das ruas. Depois disto, os imigrantes, conforme chegaram, rapidamente partiram. As imagens de multidões a chegar por mar correram o mundo, geraram 1000 debates nas redes sociais e saltaram para a arena política da União Europeia. E não foi bonito o que se viu. Em vez de receber solidariedade, o governo espanhol recebeu críticas e ameaças de colocarem o país fora do espaço Schengen. O executivo de Sánchez falhou com a segurança do enclave que detém em África desde o século XVI. E a extrema-direita cavalgou como se fosse a Europa a ser invadida. Até Trump, em Washington, ou Farage, em Londres, procuraram tirar proveito político de uma operação, obviamente, orquestrada. Esta terça-feira, os ministros da Administração Interna dos 27 reúnem para debater esta crise que é, sobretudo, política, mas é também humanitária. Conversamos neste episódio com o editor de Internacional do Expresso, Pedro Cordeiro. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa. 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Pedro Cordeiro! O debate político começou imediatamente após a invasão de Ceuta por cerca de 60 mil imigrantes. Veio confirmar que na Europa já é a extrema-direita que define os moldes em que a discussão sobre a imigração se faz? Olá Paulo, obrigado pelo convite. Eu infelizmente acho que sim, acho que já há uns anos que é assim que as coisas se passam e os outros quadrantes políticos acabam por render-se ou de alguma forma alinhar nessa estratégia da extrema-direita, uns por falta de resposta. A esquerda durante muito tempo tem-se demitido de abordar o problema da imigração e reage dizendo que qualquer tentativa de abordar ou qualquer problematização da imigração é racismo e xenofobia, o que também sabemos que não é verdade e, por outro lado, tem potenciado que os cidadãos se virem para outros discursos. Na direita democrática também vemos muitas vezes o medo da extrema-direita fazer forças políticas e figuras políticas que nós consideraríamos ou esperaríamos que fossem moderados, assumir o discurso da extrema-direita. E a extrema-direita, a meu ver, ganha sem precisar de chegar ao poder, uma vez que o seu discurso contamina e define, como tu dizes, molda os termos do debate sobre a imigração na Europa e mesmo no mundo democrático mais vasto. Ainda assim, a política do governo espanhol, em claro contraciclo com a maioria dos países europeus, não no sentido de favorecer a entrada, mas legalizando mais de 1 milhão de imigrantes que estavam em situação irregular em Espanha, obriga todos os outros a aproveitar a ocasião para criticar Sánchez e, de certa maneira, justificar aos seus eleitores que aquele não é o caminho? Obrigar não obriga, é uma escolha que eles fazem e é uma escolha que lhes pode ser politicamente conveniente, na medida em que, lá está, vivem neste receio permanente do discurso da extrema-direita e vivem com partidos em muitos destes países, e quase todos os países da União Europeia, há forças de direita radical que estão bem nas intenções de voto e que exploram este discurso anti-imigração e que não tardaram a explorar a crise de Ceuta. Portanto, eu diria que não são obrigados, mas sim aproveitam, e muitos aproveitaram esta ocasião, nem sempre com grande honestidade intelectual, para tentar ver na legalização, portanto, neste processo de legalização que o governo de Pedro Sánchez
promoveu em Espanha, a razão para a entrada em massa de dezenas de milhares de imigrantes em Ceuta a partir de Marrocos. Por um lado, isto não foi bem assim, por outro lado temos indícios de que houve aqui uma orquestração e um incentivo e um esforço de facilitar esta entrada do lado marroquino e, portanto, não é claramente apenas o apelo que pode, e eu reconheço que pode ser gerado pelo processo como de legalização ou até uma recente decisão da Justiça Espanhola que favorece, portanto, que é menos dura para com os imigrantes que chegam por via marítima. Isso pode ter encorajado, mas houve aqui outras coisas. Há jornais insuspeitos de serem esquerdistas, como o Financial Times ou o Telegraph em Londres, que nos dizem que houve um esforço e houve uma concertação, houve um apelo nas redes sociais e para tentar que as pessoas se dirigissem à fronteira. Portanto, aqui há quem escolha o aproveitamento político, mas é preciso nós também irmos à verdade. Havendo essa pressão externa, porque é que desta vez não foi possível uma reação tão solidária como a que vimos acontecer quando nas fronteiras da Polónia ou da Finlândia, Bielorrússia por um lado na Polónia e a Rússia na Finlândia fizeram o mesmo e receberam, obviamente, tanto Polónia como Finlândia, toda a solidariedade do resto da Europa? A palavra-chave da tua pergunta é Rússia. Quando se trata de entradas de migrantes orquestradas pela Rússia ou pela sua lacaia Bielorrússia, como aconteceu aqui há uns anos, houve uma unanimidade quase total. Portanto, na altura o único país que não alinhava pelo diapasão anti-russo e pró-ucraniano era a Hungria de Orbán, que entretanto também já perdeu o poder. E na altura todos condenaram porque era Rússia e porque estávamos num tempo em que a unidade anti-russa era praticamente unânime. Hoje o tema de imigração divide mais provavelmente os governos da União Europeia. Não há a questão russa a uni-los, neste caso, no caso de Ceuta, porque são imigrantes obviamente de magrebinos e outros da África subsaariana que tentam através de Marrocos entrar em Ceuta e portanto a coisa muda muito de figura. Agora, a tua pergunta levanta outra questão que é a solidariedade entre países da União Europeia vale sempre ou não? Vale quando o Trump diz que quer anexar a Groenlândia? Vale quando a Finlândia sente ameaças de Putin? E vale ou não quando há uma instrumentalização da fronteira espanhola por Marrocos? Essa é uma questão que eu acho que a crise atual também levanta. Ainda assim, tenho que perguntar, o governo de Pedro Sánchez falhou com a segurança em território espanhol, não é? Eu acho que temos que reconhecer que sim, até porque as mesmas informações que vêm a lume agora nestes últimos dias e que nos dizem que houve uma campanha orquestrada, que foram surgindo informações nas redes sociais a dizer que ia ser mais fácil passar a fronteira. Até falam estes jornais, como eu digo, que são insuspeitos, a falarem até de mobilização de autocarros ou de caminhões para transportar as pessoas até ali, não ter conseguido detectar nada disto, quando já há precedente de utilização da fronteira como arma política por parte de Marrocos, e basta lembrar que há 5 anos, quando o governo espanhol deixou um dirigente do Saara Ocidental ser tratado a um cancro em Logronho, portanto num hospital espanhol, o Marrocos fez uma cena semelhante a esta dos últimos dias, um bocadinho menor. E portanto, havendo esse precedente, Espanha devia ter sido mais precavida. Exato. O governo espanhol deu explicações no El País, fontes do governo espanhol, dizendo que estavam demasiado ocupados com os incêndios. Obviamente que tem que ser capazes de olhar para os incêndios e para tudo o resto. Claro, isso encaixa-se numa desculpa um bocadinho esfarrapada, porque o governo não é responsável só por uma coisa de cada vez, não é? E as crises às vezes acumulam, percebe-se que é mais difícil, mas a responsabilidade está lá na mesma. Olhando para a Europa, nós na terça-feira temos uma reunião de ministros da administração interna. O que é que devemos esperar dali, agora que o pior já passou? Pode haver mais bom senso entre os diferentes governos da Europa? Eu não sei se vai haver mais solidariedade. O que vimos e a carta que vários governos, o nosso não e o francês também não, mas que outros governos assinaram, era muitíssimo crítica de Espanha e não pronuncia uma reunião europeia de grande consenso ou de grande solidariedade. Eu acho que pode ser uma reunião muito tensa, porque os países, mais do que uma visão europeia, e eu acho que muitos países não estão a encarar, quanto a mim erradamente, não estão a encarar o que se passou em Ceuta como um ataque à Europa, estão a vê-lo como um ataque só à Espanha e um problema de Espanha quando não é.
e portanto não estou a ver que essa reunião vai ser muito produtiva. Acho que há uma cacofonia e uma dificuldade de aproximar posições que é capaz de dificultar um resultado proveitoso. O aproveitamento político não foi apenas na Europa, e esse foi imediato. Vimos, por um lado, do outro lado do Atlântico, Trump dizer que quer levar este tema para a campanha das intercalares. Vimos também Farage no Reino Unido com argumentos de que aqueles imigrantes já estavam a preparar. Aliás, mandaram dirigentes para Ceuta e fizeram reportagens com imigrantes que queriam ir para o Reino Unido. A questão é, estas imagens de Ceuta são altamente poderosas, não há dúvida sobre isso, encheram as redes sociais. Vamos ter estas imagens a serem utilizadas durante muitos anos, não é? Claro, tem um potencial gigantesco para propaganda enganosa, por vezes com coisas falsas. Nós vimos logo, uma das primeiras reações, apelar a que Espanha fosse suspensa do espaço Schengen. Ora, Ceuta e Melilla, que são as cidades espanholas em território norte-africano, não estão no acordo de Schengen à partida. Portanto, mesmo quem está em Ceuta, para passar para a Espanha peninsular, tem outra fronteira vigiada, com controle de documentos, etc. Portanto, aqui houve claramente muita desinformação. Não nos deve fazer nenhum espanto que Donald Trump ou Nigel Farage usem a desinformação, claro que usam. Trump, para quem as perspectivas para as eleições para o Congresso em novembro não estão grande coisa, pode agarrar-se a qualquer destes chavões e evidentemente dirá e já disse que se ganharem os democratas o Congresso, os Estados Unidos sofrerá o mesmo que Ceuta, mas 20 vezes pior, ou algo, disse algo deste género. E Farage, que também está a maus lençóis porque está a cair nas ilhas intenções de voto, também faz o mesmo, não é? Finalmente, para fechar a nossa conversa, tu há pouco referias o facto de haver governos mais centristas, mais moderados, a ir pelo mesmo caminho que a extrema-direita, e nós vimos isso com a primeira-ministra da Dinamarca. Vale de pouco quando os políticos mais ao centro cedem a este tipo de soluções, quando as coisas acontecem, só o original da extrema-direita tem a ganhar com estas crises. Claro que tem a ganhar, porque, Paulo, por um lado eu acho que as pessoas preferem o original à cópia, tendencialmente, e por outro lado, se os adversários da extrema-direita, leia-se a direita moderada, o centro-esquerda, a esquerda, tomarem o discurso da extrema-direita por terem medo de perder para a extrema-direita, então a extrema-direita já ganhou, porque mesmo que não chegue ao poder, as suas ideias, as suas propostas acabam por chegar. E isso é preocupante. O que é preciso é, do lado de quem não quer assumir esse discurso xenófobo, quem quer repudiá-lo e bem, o que tem de fazer é, por um lado, não fazer o discurso facilitador de dizer não, isto não é um problema, quem falar disto é racista, é uma estupidez, mas também não pode ir atrás, tem que de facto conseguir conjugar, e eu não estou a dizer que é fácil, a segurança das fronteiras, e sobretudo a fronteira externa da União Europeia, uma vez que depois há para se poder manter a livre circulação dentro dela, e por outro lado conjugar isso com valores humanistas e combater qualquer instrumentalização de seres humanos, porque aqueles 50 mil que entraram em Ceuta são seres humanos, não são só uma invasão de extraterrestres, e fazer com que os valores humanistas e os que são as bases da Europa sejam cumpridos. O locutor das manhãs da Comercial e apresentador do programa Taskmaster partilha pela primeira vez a experiência que mudou a sua vida. Os 2 AVCs sofridos no espaço de poucas semanas. Foi o seu filho Pedro que ligou para o 112, recusando-se a aceitar a sugestão do pai de que podia ser só cansaço. Não sei o que teria acontecido se não fosse ele, admite Nuno Marco. O humorista fala ainda sobre o amor e a amizade que o sustentaram nestes meses, sobre a relação com a namorada Teresa, com a mãe, com a irmã e com os amigos que encheram o seu quarto de hospital. Ouça em podcast a conversa com Daniel Oliveira no Alta Definição. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos.
Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.